Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e eu também estou bem-vindo de novo, estava de férias. Este aqui é o Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital que aconteceram ao longo da semana para você entender um pouco mais aqui do nosso ecossistema brasileiro de startups e não perder nada. Meu nome é Muripinho, eu sou fundador do Investidores VC. Ao meu lado está o time que toda semana não falha nunca. Está o Cauê por trás das câmeras, edições, podcasts, vinhetas, cortes marotos. E ao meu lado sempre ela, Ana Flávia, nossa head de comunicação e curadora desse podcast. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri. Bom dia aos nossos ouvintes. Bem-vindo de volta. Obrigado. Aqui é o Big Deals. Como tá também pós-aniversário. Aniversariante da semana. E como você está agora nesse próximo ciclo de vida? Tô me sentindo um pouquinho mais velho. E aí, fica com a gente até o final para você acompanhar todas as notícias. Agora, de volta com a Muri nos comentários aqui das notícias. Lembrando que agora são 8 horas e 29 minutos. Repita. 8 horas e 29. O Big Deals, edição Aniversário do Presida, está no ar. Abrir as notícias dessa semana falando aí de fintech, matéria do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. Outscore capta 47 milhões de reais para expandir na América Latina e Brasil. A fintech equatoriana Outscore captou uma rodada Série A no valor de 47 milhões de reais para expandir na América Latina e no Brasil. A rodada foi liderada pela norte-americana Highmaker Ventures e pretende aí usar os recursos para reforçar sua posição no Brasil, que deve se tornar o segundo mercado mais relevante para a empresa. Eles criaram uma ferramenta chamada LAS, eu nem sabia que existia isso, Lending as a Service. Sempre vai ter um nomezinho tech legal para falar, para ajudar as empresas a oferecerem produtos de crédito, facilitando o acesso para pequenas empresas, pequenas e médias empresas. A gente... muitas vezes, assim, semana sim, semana não, tem alguma startup que tenta fazer alguma coisa nesse mercado de crédito. A gente sempre gosta muito dessas matérias, né, Aninha? Porque a gente entende que crédito é uma coisa bancão, para poucas pessoas tem que estar super certinho. E virou startup, virou PME, virou um MEI, correu atrás disso, você está perdido. Então tem uma série de startups que fazem esses créditos específicos para agro, para micronegócios, para varejo, para alimentação. Este aqui é o caso da Outscore. Eles usam inteligência artificial e APIs para fazer toda essa parte de avaliação de crédito. Eles usam scores, dados alternativos, permitindo essas decisões mais acuradas, mais precisas para risco de crédito em tempo real. Eles já estão presentes em toda a América Latina e eles têm entre seus clientes grandes marcas como Coca-Cola e Arcor. Vale lembrar aqui que essa é a segunda rodada da Outscore em 2024, tá? Ou seja, esse ano eles já captaram, estão captando de novo. É o terceiro investimento da Kamai na startup, mas falando propriamente de 2024, em maio, eles levantaram 3,5 milhões de dólares, ou seja, mais ou menos uns 20 milhões de reais. Hoje em dia, numa rodada seed que contou com fundos de toda a América Latina, assim, eles estão super no hype aqui. Em nota, eles afirmaram que pretendem usar parte desses recursos para reforçar a posição deles no Brasil, que deverá se tornar o segundo mercado mais relevante da empresa. 47 milhões em caixa para explorar positivamente o Brasil, oferecendo crédito para a ponta. E a gente sabe que o Brasil tem um grande mercado para isso. Na semana passada a gente falou de fintechs aqui, também falou de como o Pix revolucionou o mercado e trouxe esse reaquecimento do segmento aí nas notícias. Exato. E agora a gente vai falar de um novo fundo de investimento pelo mercado, matéria do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. Sororité lança fundo de 25 milhões de reais para startups de mulheres. Isso mesmo, a comunidade de investidoras Anjo Sororité está lançando o seu primeiro fundo de Venture Capital, o Sororité Fund 1, com um valor de 25 milhões de reais. O fundo visa investir em 22 startups early stage que tenham pelo menos uma mulher no time fundador, e as verticais de interesse incluem fintech, health tech, agritech e retail tech. A iniciativa busca promover a diversidade de gênero no ecossistema de startups aqui no Brasil. Foi uma grata surpresa ouvir essa notícia aqui, porque eu já achava que a Sororité já era um fundo. Eu não sabia que eles eram um grupo, uma comunidade de investidoras anjo, e agora, com fundo, elas conseguem ter esse capital já chamado, né? É uma das coisas que a gente
vê muito nesse mercado dos grupos de anjo é que você tem que sempre perguntar para os anjos, vamos investir nessa. Agora, com o fundo, elas podem tomar decisões mais assertivas. E aí, assim, 25 milhões no fundo novo delas. Será que o fato agora, Aninha, de você ser sócia nossa, a gente pode captar com eles um pedacinho também dessa grana? 25 milha aqui, ó. Tem uma founder que é mulher aqui também, hein, gente? A Sororité já tem uma rede de mais de 140 investidores. Eles querem usar esses recursos para fazer o follow-on nas startups que estão dando mais certo. Uma estratégia muito inteligente. Então, abre-se no modelo Club Deal, fazem vários investimentos como anjo, mas agora com o fundo, eles fazem double bet naquelas startups que estão performando. Achei muito legal, né? Entrando agora com cheques um pouco maiores nessa rodada seed. As cofundadoras Érica e Jana destacam que o fundo, apesar de promover a diversidade, também, obviamente, tem retornos financeiros significativos. Elas querem apoiar esse potencial de escalabilidade e crescimento no setor tecnologia com fundadoras mulheres. Agora, olha que interessante, Aninha, tem vários dados aqui sobre essa presença das mulheres no nosso ecossistema e a gente sabe, desde a época de AB Startups, que esse é um gap difícil da gente cobrir, né? No Brasil, menos de 20% dos fundadores são mulheres, segundo os dados da Associação Brasileira de Startups. Não sei quando foi essa pesquisa, mas a gente também tinha feito algumas lá atrás. Além disso, startups com lideranças femininas recebem menos de 12% dos recursos de VC do país. Engraçado isso, né? Porque estudos indicam que, inclusive, startups fundadas por mulheres têm geralmente gestões mais controladas, melhor controle de caixa, crescimento e performance superior a comparada com aquelas maluquices loucas que muitas vezes a gente vê só os fundadores fazendo. Então, tem uma tese legal aqui, onde o tempo dirá se foi assertivo ou não. E aqui elas colocam exatamente isso no final da matéria. Eu achei muito interessante. Caberá a nós, daqui a 10 anos, contar do sucesso desse fundo. E eu espero que até lá nós não sejamos mais as únicas. Muito legal ver o posicionamento do Sororité. E estou com vocês, hein, gente? Acreditamos. E Sororité, se tiver umas startups legais, fundadas por mulheres, como a gente fez agora no investimento na Realize, gostamos de co-investir também. Chama a gente. É isso. Você comentando na matéria, eu estava pensando nisso. Estava conversando com a Isa, inclusive, da Realize, e a Rafa, que é founder da Nu, outra investida nossa aqui. A gente teve um encontro de liderança semana passada aqui da ProFounder e a gente estava justamente comentando sobre isso, essa diferença do posicionamento de founders, mulheres liderando e o quanto realmente incentivar e trazer mais elas aqui. Então, inclusive, se você é uma fundadora de startup que está ouvindo a gente e está pensando nessa jornada de captação, também temos o Fundadores VC aqui, a nossa início de captação, nossa preparação, na verdade, para você começar essa esteira de investimento. Temos turma já semana que vem, ainda dá tempo se você quiser, manda uma DM aqui, vem conversar com a gente para você também fazer parte e também acompanhar esses outros players aí do mercado, ótimas iniciativas. É isso aí, ó, fundadoras mulheres, o Investidores é para vocês também, tá? Investidores VC é para vocês, tem um monte de fundadoras mulheres aqui no nosso portfólio. Venha conhecer, venha conversar com elas, ver como é que funciona, porque tem capital para todas as iniciativas e a gente gosta quando elas são lideradas por vocês. É isso. E a gente estava falando aí de captação, temos mais um Corporate Venture Capital no mercado. Olha aí, mais oportunidades de captação para startups. Matéria do Exame, do jornalista Marcos Bonfim. Grupo Marista prepara fundo de 30 milhões de reais para investir em startups de educação e saúde. Né? Dono do FDT Educação, o Grupo Marista está lançando o seu próprio Corporate Venture Capital com 30 milhões de reais em caixa para investimentos em startups. O fundo está previsto para sair do papel aí nos próximos 2 meses e a intenção deles é aportar em tecnologias de aprendizado, inteligência artificial e ferramentas que contribuam ali para a geração de leads e no acompanhamento das matrículas. Eles estão fazendo uma movimentação que para Marista é histórica, tá? Eles foram fundados em 1902. Uau. É muito tempo. Então, já foram N gerações de executivos, etc. Eles até começaram, Aninha, há um tempo atrás, com uma iniciativa meio que no mundo dessa área de inovação, tá? Então, assim, desde 2020, eles fizeram o FTD Educação, onde justamente eles compraram algumas startups. Então, eles compraram a Pontui, que é uma IA para correção de redações, depois eles foram pegar 20% do Diário Escola, depois 40% no Estuda.com, mas esse foi o iniciozinho deles ali. Vamos participar de algumas coisas usando o nosso capital. Agora não, agora eles estão realmente dando esse próximo passo aqui. Eles querem entrar em rodadas seeds e pré-seeds em negócios que já estejam validados. Segundo eles definiram um pré-cheque ali que vai variar entre R$250 mil até 4,5 milhões. Segundo eles querem, inclusive, trazer essa diversidade nos investimentos deles. O projeto quer ajudar
a FTD, que desenhou um super plano até 2030 de dobrar o tamanho do negócio. E segundo o CEO, a relação com as startups é um do caminho para potenciar esses novos números. Vale deixar claro aqui na matéria, tá, que a gente está falando de uma empresa que fechou o ano fiscal em junho com receita total de 2,8 bilhões de reais, tá? Então eles querem dobrar para chegar a quase 6 bilhões de reais com a ajuda das startups. Eles têm várias iniciativas, desde a área de saúde até a área de e-learning, de gestão da matrícula, do processo de educação como um todo. E essa criação desse VC é o esforço deles para justamente trazer mais inovação aberta para 127 anos de operação no Brasil. Muito bacana, mais dinheiro para as startups, principalmente ligadas à educação. Ó, dá uma olhada na Realize aí, hein, galera da Marista? Porque eles podem ajudar vocês nessa parte de educação à distância, que é fundamental e que vocês sabem muito. É isso aí. E a gente está falando aí de oportunidades para startups. Nossa próxima matéria também tem a ver com isso. Vamos falar de um programa de aceleração aí da AWS. Matéria também do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. A AWS seleciona 10 startups brasileiras para acelerar em inteligência artificial. Claro, gente, esse segmento não pode faltar aqui no nosso Big Deals toda semana. A Amazon Web Services, né, a AWS, selecionou 10 startups brasileiras para participar do seu programa AWS Global Generative AI Accelerator, que tem o objetivo de ajudar essas empresas a desenvolver soluções no segmento. Ao todo, foram 80 startups escolhidas em todo o mundo, considerando o uso de inovação, o uso inovador de inteligência artificial, além de suas ambições de crescimento global. Eles têm uma meta, Ninha, de investir mais de 1 bilhão de reais na criação de aplicativos pelo mundo todo. E a gente sabe que AI é a bola da vez, tá? Então, durante o programa, para explicar como é que funciona, são 10 semanas onde eles vão ter orientações, ensinos, etc., mentores técnicos, muito para essa linha de quais são os serviços da AWS que podem ajudar o seu negócio a potencializar. Então, vai ter uma série de acesso aqui de AI, Inferentia, uma série de SageMaker, uma série de serviços da AWS que os desenvolvedores terão treinamentos, acessos e aprendizados para poder usar. De acordo aqui com a matéria, no Brasil foram 469 empresas de AI e ML que levantaram fundos no Brasil com mais de 170 milhões de dólares até o momento. Então, nós temos muitas empresas aqui que trabalham com essa questão de dados, que trabalham com essas tecnologias de acesso à AI, que agora vão ter mais apoio aqui da AWS, que historicamente sempre ajudou as startups, né? A AWS sempre teve aquele papel de dar o crédito, de botar uma pessoa ali para tocar junto com as startups. Agora, segundo eles, nesse programa, tem várias startups. E quando a gente imagina que a AWS está selecionando 10 startups brasileiras, a gente pensa que a galera começando, mas não é que estão começando assim, tá, Aninha? Eles estão com a Avra, uma solução de AI que modela riscos da PME, e eles estão também com uma das selecionadas, a Meg, que quer ser um banco dentro do WhatsApp. Eu sou cliente da Meg. A Meg é um excelente banco, um banco super legal. Você manda assim, R$300 para a SPF. A ela, você deseja mandar R$300 para a Ana, Flávia, não sei o que lá. Tipo, é tudo pelo WhatsApp. Se você mandar um áudio, mandar R$500 pro fulano. Ele, tá bom, eu tenho esse CPF aqui, e aí ele já manda. Então, o Meg é como se fosse um assistente pessoal só para pagamentos de contas, etc. Muito legal, investido pela Canary. Ou seja, não é só startup pequenininha, não. A AWS está mandando bem aqui em trazer o que está tendo de mais bacana em AI e inovação aqui no Brasil. Vão se juntar a outras 70 startups no mundo todo. Legal ver o Brasil aí dominando, participando, né, desse movimento global. Então... somos mais de 12% aqui das 80 selecionadas. E agora a gente vai falar sobre Health Tech, matéria do Infomoney, do jornalista Yuri Santos. Aporte de 100 milhões de reais leva a BIP Saúde a uma valorização bilionária. Aporte de 100 milhões... Ah, não, já falei, desculpa. Porque eu anotei aqui, mas, não precisava. A BIP Saúde, que se você acompanha o Big Deals, lembra que a gente já comentou notícias dela aqui no passado, é uma health tech brasileira que acabou de receber um aporte de 100 milhões de reais, elevando sua valorização para o patamar bilionário. A empresa que apresenta uma ferramenta... A empresa que apresenta um faturamento anualizado de 300 milhões de reais e um crescimento de 60% está se destacando no mercado de saúde com serviços inovadores e de alta demanda. Eles têm um modelo de negócio muito bacana. A gente fez uma matéria deles, se eu não me engano, no ano passado, né? Eu não lembro exatamente qual foi o valor, mas eles estavam expandindo os serviços deles para novas capitais. Deve ter sido mais ou menos nessa época do ano, só que no ano passado. E desde então, eles vêm crescendo esse modelo deles. Eles operam num modelo de negócios que combina
tecnologia com atendimento domiciliar. Todo mundo sabe que isso é uma baita de uma demanda que ficou super em voga durante a pandemia. Quantas vezes eu não fiz exame de sangue em casa? Então, depois que a gente teve telemedicina, exame em casa, etc., esses atendimentos domiciliares começaram a fazer parte do dia a dia. Com recente aporte, a BIP planeja expandir a atuação dela para novas regiões, continuar o plano de expansão e diversificar esse portfólio de serviços hoje que eles têm. A tendência desse mercado, Aninha, mostra pra gente que tem uma demanda por saúde domiciliar no Brasil inteiro, não só nas grandes capitais, tá? Principalmente pensando nos mais idosos, pensando em quem tem dificuldade de locomoção. Eles estão sendo impulsionados nessa tendência pela conveniente, mas também pela necessidade da gente evitar novas aglomerações, aquela coisa de ir para o hospital só em último caso. Isso é tão incrível. Eu peguei Covid quando eu fui fazer um exame de sangue. Nossa. Entendeu? Eu tava super isolado na época, fui fazer um exame, aí eu lembro... Quando eu entrei no táxi, eu falei, cara, peguei umas canetas, peguei a mão, cocei o olho. Não deu outra. Eu peguei. Óbvio, tava todo mundo ali para fazer os exames também, né? Então, a ideia é que com esse serviço você possa fugir um pouquinho da parte presencial do atendimento médico sem ter a falta do atendimento, especialmente em tempos de pandemia. A BIP está posicionada para aproveitar essa tendência, ela tem uma infraestrutura robusta, uma base de clientes em rápida expansão e agora 100 milhões de reais. Ou seja, se faltava algum vento ali, rapaz, deram um sopro. 100 milhões para a BIP Saúde continuar fazendo esse atendimento domiciliar, entregando saúde para o Brasil inteiro. E agora a gente vai falar de um M&A dessa semana, a matéria do Brasil Journal, do jornalista André Javansky, acho que é assim que fala o sobrenome. Único compra startups no México e em Dubai. Uma delas é para combater o deepfake. A Único, unicórnio brasileiro de identidade digital, anunciou a aquisição de 2 startups internacionais. A OS Forenses, baseada nos Emirados Árabes, e a mexicana Truly. Essas aquisições marcam a entrada da Único no mercado internacional e reforçam a sua atuação na prevenção de fraudes, especialmente relacionadas ao deepfake. Os valores das transações não foram divulgados. Vale a gente explicar aqui na matéria o que cada uma dessas empresas fazem, né? Porque eles estão se movimentando e essas empresas que estão aqui já foram notícias aqui também no Big Deals, a gente tá? tem as tendências aqui. Agora que a gente tem esse histórico de mais de 2, 3 anos fazendo podcast, é bom a gente falar. A gente falou sobre isso há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Lembra quando comentamos Lembra sobre? quando falamos? A gente tá muito chique. A OS, fundada em 2017, oferece tecnologia avançada para combater os deepfakes, tá? Analisando esses movimentos para garantir a autenticidade da identidade. É muito conhecido também como Know Your Customer. Então tem várias soluções hoje em dia, quando a gente abre os apps de banco, etc. Sempre tem, coloca seu rosto, bote um rosto mais perto, manda um pedaço do documento, a localiza, manda você tirar uma foto da sua ID. Eu sempre fico imaginando a pessoa que recebe essas fotos. Olhando aquilo e falando... Eu espero que hoje em dia não seja nenhuma pessoa, também, né? Que seja tecnologia. Tipo aquela foto assim, horrível, com um fundo todo horroroso. Mas eles ajudam a garantir a autenticidade da identidade. Já a Truly foi fundada em 2022, não tem muito tempo, por ex-executivos da RAP e fortalece também a presença da Único na América Latina, especialmente no México, onde a fraude digital é um problema crescente. Então, são 2 empresas que trabalham no mesmo segmento, onde a Único está conseguindo fazer esse grande passo para trazer mais tecnologia ainda para isso. Com as aquisições, eles querem construir uma estrutura global de verificação e validação de dados, continuar a expansão internacional deles. Por quê, Aninha? Porque os documentos no Chile são um, os documentos no Brasil são outros. O passaporte no sei onde é diferente. Então, não existe uma inteligência que consiga falar, não, a gente verifica todos os dados. Cada país tem o seu jeito diferente de verificar seus algoritmos, seus números sequenciais. Então, é mais fácil para o Único comprar ou se parceirar localmente de cada uma dessas empresas do que ela tentar ou construir uma só para todas, né? Agora, como a gente falou das matérias relacionadas, vale lembrar aqui, tá? Ano passado, em junho, a EdTech levantou 625 milhões numa nova rodada de investimento, né? A Único. Então, é com essa grana que eles estão fazendo essas aquisições. Mas vale lembrar também, lá em dezembro, quando eu ainda tinha 40 anos de idade, lá atrás, pois é, a Truly levantou 4,1 milhões de dólares numa rodada seed, ou seja, a Truly levanta 4 milhões de dólares em dezembro de 22. Depois, em junho de 23, a Único levanta 625 e compra a Truly. Muito legal começar a ver que a gente está cobrindo essas empresas ao longo da vida e os deals estão acontecendo. Isso é Big Deals. This is Big Deals. Ou seja, você que é ouvinte do Big Deals, fica bem informado, sabendo tudo em primeira mão. Não é à toa quando a gente fala sobre isso aqui. E
com isso a gente encerra as nossas notícias da semana, mas não os nossos recadinhos, aproveitando que a gente encerrou falando aí sobre M&A, né, da Único comprando startups. Ontem nós tivemos aqui a nossa turma da imersão Exit VC, inclusive tivemos com Rafael Assunção e o Vusto da Queston aqui na nossa sede de investidores VC, trazendo essa jornada, preparando fundadores, executivos para essa jornada de M&A, que não é tão simples, né? A gente acha que é muito fácil. Vou vender um dia uma startup, mas para quem? Como? Com que propósito? Será que eu estou me conectando com as pessoas certas nesse momento para quem eu quero vender? Tudo isso a gente faz nessa imersão do Exit VC. Então, se você está nesse momento de jornada ou quer saber um pouco mais sobre esse produto, vem conhecer, porque essa jornada junto com a Queston é imperdível. É isso aí, não fica de fora não, porque muitas vezes fazer o exit é você antecipar anos de possíveis lucros e de possíveis construções da sua startup para você conseguir o valor dela agora. Por que não fazer a primeira saída e ir para o próximo negócio? Se você está empreendendo, captando e está falando, cara, talvez chegue a hora de eu fazer o exit do meu negócio, você tem que conhecer o exit.vc. É isso, a gente espera você. Então faz o seguinte, se você tem interesse em conhecer um pouco mais dos nossos produtos, comenta aqui nos comentários ou acessa aqui os links que a gente deixa na descrição e manda uma mensagem, fala assim, eu ouvi lá no podcast, é aniversário do Presida, mas o presente é seu. É isso. Comenta lá que a gente conversa com o nosso time comercial aqui e faz uma condição especial para você que está aqui, ouvinte do Big Deals. Chama o Presida que ele dá o desconto. É isso. A gente se vê na próxima semana com mais notícias. Até lá. Até lá.